Pronto, começou a nossa gravação. Quando aparecer aí para vocês, vocês me avisam. Apareceu, Prof. Então vamos lá, pessoal. Nossa aulinha de hoje é sobre assistência de enfermagem na promoção do aleitamento materno. Primeiro de tudo, vamos fazer uma revisãozinha básica, né, aqui da nossa mama. Então, aqui na imagem, nós temos, deixa eu selecionar tudo aqui. Aqui nós temos os músculos, né, aqui intercostais, aqui do peitoral maior. Aqui, pessoal, nós temos os lóbulos ou alvéolos. Algumas literaturas trazem como os lóbulos, outras como alvéolos, porque de fato elas parecem alvéolos, né, aqueles que estão no pulmão, mas é claro que a função é totalmente diferente. Então, esses lóbulos ou alvéolos são eles que são responsáveis pela produção do leite materno. Depois que esse leite materno é produzido, ele é enviado pelos ductos até chegarem aqui no mamilo e na auréola, né? Alguma porção desse leite materno fica armazenado aqui nos seios lactíferos. Tá vendo que próximo aos dutos, os dutos são esses condutores, né? Mas aqui nessa porção mais próxima à auréola, nós temos os seios lactíferos. Os seios lactíferos, turma, são responsáveis por armazenar uma quantidade de leite. Então, quando essa mulher fica vazando leite na roupa, no sutiã, significa que esses seios lactíferos, eles já estão com grande armazenamento de leite, não estão conseguindo mais armazenar. Então, aí fica vazando mesmo. Aqui no mamilo e na auréola, a gente sabe que ele passa por algumas transformações durante a gestação, justamente para preparar essa estrutura para que o bebê abocanhe a mama e consiga se acoplar ali para poder fazer, né, a sucção do leite. Pessoal, nós temos alguns tipos de mamilo. O mamilo normal, que é o mamilo protuso, né, que é esse que é saltadinho para fora. O plano, ele é retinho, ele é rente ao corpo. E o mamilo invertido, ele é para dentro. Ó, aqui nós temos situações bem claras, né? Aqui na parte de cima nós temos o protuso. Aqui nós temos o invertido, olha só, observem que ele é bem para dentro mesmo. E aqui, apesar de nós vermos que essa porçãozinha está para dentro, ele é classificado como plano. Porque para dentro, pessoal, é como se o mamilo inteiro aqui, né, estivesse para dentro. Esses formatos de mamilo podem influenciar na amamentação. Vocês já ouviram falar nisso? Sim, prof. Sim. Devido à pega, né? Isso, a pega não acontece de forma adequada quando esse mamilo é invertido. Às vezes, ao estimular, massagear esse mamilo antes da amamentação, pode ser que ele fique um pouco menos invertido, mas às vezes não. Então, é preciso que a criança comece a sucção para ele melhorar essa forma anatômica dele. E isso pode, né, atrapalhar, a criança não consegue abocanhar, não consegue acoplar direito aí na estrutura. Pessoal, a infância, principalmente no primeiro ano de vida, é a fase da vida do ser humano em que nós temos mais transformações. O nosso peso nesse primeiro ano de vida triplica,
a estrutura física, né, aumenta 50%, então a gente tem um desenvolvimento muito acelerado. E o leite materno é o único alimento especialista em garantir com que essas mudanças aconteçam da forma mais fisiológica possível, da forma mais saudável possível. Mas é um período que a criança tem muitas vulnerabilidades por conta disso, porque as mudanças são rápidas, são muito intensas, e por isso que necessita de cuidados especiais. E a amamentação, pessoal, ela não influencia só no aspecto nutricional, como nós estamos acostumados a ouvir. Ela também influencia no aspecto imunológico. Por que que influencia no aspecto imunológico? Porque através do leite materno, a mãe consegue transferir algumas imunoglobulinas para essa criança. É claro que ela não vai estar imune totalmente às doenças por conta dessas imunoglobulinas, mas ela garante sim uma proteção, né, de algumas patologias. Vocês ouviram falar que eles estavam encontrando imunoglobulinas no leite materno contra a Covid por conta da vacinação? Sim, Então, pessoal, isso acontece, né? E por mais que essa criança tenha o sistema imunológico imaturo, e ela vai desenvolver, né, a IgG, IgM, conforme ela vai tendo contato com os micro-organismos, mais o aleitamento materno inicialmente aí consegue dar um suporte para isso. A amamentação também, pessoal, consegue fornecer um funcionamento adequado do sistema gastrointestinal, porque ele é um alimento proporcional para a criança. Vocês vão observar até que o leite materno ele varia na sua composição de acordo com o período de produção. Tudo isso por conta, né, de obedecer às demandas do sistema gastrointestinal da criança naquele momento. Além do mais, né, a gente sabe que a amamentação fortalece o vínculo da interação mãe-filho, né, principalmente pela liberação de ocitocina, é o momento que a mãe está próxima, está cuidando. Então, assim, tem muitos benefícios além do aspecto nutricional. O que que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde preconizam, pessoal? Que o aleitamento materno exclusivo, que é conhecido pela sigla AME, ele seja ofertado até o 6º mês de vida, né? Então, até o 6º mês de vida dessa criança, ela precisa receber esse leite materno de forma exclusiva. Passou disso, né? Já podem ser introduzidos outros alimentos, já podem ser introduzidos sucos, raspinhas de fruta, mas aí no 8º mês a gente já pode introduzir papinhas, carne moída bem moidinha, aquela que a gente pede para moer 2, 3 vezes no açougue. Então, aos poucos, a gente vai ofertando outros alimentos a partir do 6º mês, né? Então, aí quando a gente começa a complementar essa alimentação, que é quando essa criança já precisa, né, de outras demandas nutricionais que o leite materno deixa de suprir, mas mesmo assim a gente ainda pode realizar o aleitamento materno até os 2 anos de idade, mas é claro que aí ele já não vai ser mais o alimento básico, né? Ele precisa ser complementado com alimentação. prof, Oi, na introdução alimentar não pode esquecer do ovo, né? Na introdução do ovo. é verdade, pessoal, E tem. para as mães que são desinformadas ou alguma coisa assim, a gente pode mostrar que existem várias técnicas para que você possa fazer essa introdução alimentar correta. Não é só você pegar a comida e dar para a criança. Existe todo um contexto. Ela tem que sentir, ela tem que. Porque ela já sabe pegar nessa idade. Então, assim, precisa sentir a textura. Existem alguns métodos, é bem interessante isso. É É, sim, pessoal, vocês vão ver isso mais a fundo em saúde da criança, mas é importante a gente falar disso agora, porque cada criança tem uma forma de experienciar o alimento, né? Principalmente nessas primeiras fases de vida, que o prazer da criança está
na alimentação, né? No ato oral ali, que a gente chama, que a psicologia chama. Então, a vivência com que ela tem com esse alimento é muito importante. Não é realmente só fazer e dar para a criança. Ela precisa sentir a textura, né? Cada comida tem a sua textura e tudo é novidade. Então, precisa ser introduzido, né, de forma gradativa. Tem que cuidar com o preparo também. A gente não faz com muito óleo, não faz com muito sal, né? Não faz muito temperada. O ovo a criança pode ter alergia. Então, tudo isso tem que ser observado. Pessoal, quando os países se reuniram para definir as metas do milênio, reduzir a mortalidade infantil é uma das 4, é a quarta das 8 metas do milênio. E por que eles colocaram reduzir a mortalidade infantil? Porque a mortalidade infantil, turma, é um indicador, né, de qualidade de vida e de saúde para a nossa população. Então, se as crianças estão falecendo nesse primeiro ano de vida, é preocupante pensar o que está acontecendo. E a amamentação está muito relacionada com a mortalidade infantil. Quando a gente analisa o contexto histórico da sociedade, nós conseguimos observar que, quando a gente tem uma redução da amamentação, por consequência, a gente tem um aumento da mortalidade infantil. Isso porque essa criança fica vulnerável às doenças, fica vulnerável a infecções. Aqui nessa tabelinha de baixo, né, a gente consegue ver o índice de mortalidade infantil. Pessoal, ele está apresentando uma queda, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, e isso é maravilhoso. No ano de 2016 é que ele subiu um pouco e que nós ficamos preocupados. Mas aí atribuem as crises, ao fato da mulher ter que sair para trabalhar, né, que antes não acontecia tanto quanto precisou acontecer. Aqui nesses dos estados, nós conseguimos observar também que a taxa de mortalidade infantil para o Mato Grosso é de 15,8 mortes para cada 100 mil crianças. É muito, pessoal, é muita coisa, né? Olha só, a gente está atrás de muitos países. Então, quando a gente pensa nisso, nós nos preocupamos. Pessoal, no século XX nós observamos esse ligeiro aumento da mortalidade infantil, mas foi por conta da introdução de bicos artificiais, né, de mamadeiras, da disseminação das fórmulas infantis. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas no século XX tinha propaganda para colocar leite condensado na mamadeira das crianças, que é como se fosse um incremento, né, dessa demanda alimentar para essa criança. Então, eles já davam leite de vaca muitas vezes, né, a criança ainda não estava preparada para receber leite de vaca, mas era introduzido leite de vaca. E aí, dentro dessa mamadeira, ainda enriquecia com leite condensado, ou esse leite condensado podia também ser diluído em água. E tinha propaganda, né? Olha A só, o minha mãe menino. foi criada assim, ela fala, a minha avó fala que a minha mãe foi criada no leite condensado com a água e a minha tia no leitinho com água. E foi isso, Olha entendeu? aí, gente, era algo da época, né? Era algo que era disseminado na televisão, nos jornais. Então, de fato, a população acreditava que estava fazendo um bem para a criança. E hoje, nós sabemos que não se recomenda dar doces para as crianças antes dos 2 anos de idade, né? Que é porque nós precisamos estimular com que ela tenha experiência com os alimentos. E se a gente fica ofertando doce demais, é difícil elas terem apreço pelos outros alimentos. Hoje, né? Mas antigamente as pessoas não tinham essa noção. Então aí dava o leite condensado diluído aí na água ou no leite, né, para as crianças. Pessoal, nós temos alguns hormônios que regulam a lactação. A prolactina é o que nós vamos falar primeiro.
Pessoal, aqui no nosso mamilo, né, na auréola, nós temos receptores de impulsos sensoriais. Então, quando essa criança começa a sugar, né, a gente estimula esses receptores de impulsos lá do mamilo e ele envia uma mensagem lá para o nosso encéfalo que o neném precisa mamar. E que se ele precisa mamar, precisa ter leite suficiente para isso. Então, esse estímulo faz com que seja produzido prolactina, né, no nosso corpo. E aí, essa prolactina produzida, ela é secretada no sangue e aí, né, nós temos uma maior disponibilidade de leite materno. É por isso, pessoal, que diz que quanto mais a criança suga, mais leite a mãe produz, né? E é isso mesmo. Quando nasce uma criança de parto cesáreo, o leite demora mais para ter a pojadura, que é descer esse leite, a gente coloca a criança para sugar, mesmo que esse leite ainda não tenha descido. Porque conforme ela vai sugando, vai mandando resposta de que a criança precisa mandar, que precisa produzir prolactina. E assim, né, produzindo essa prolactina, garante-se a próxima mamada. A prolactina, pessoal, ela tem uma maior biodisponibilidade no período noturno. Então, as mães têm essa probabilidade de acordar com as mamas mais cheias de leite. Outra coisa, a prolactina, pessoal, vai inibir a ovulação. Inibindo a ovulação, e essa mulher está amamentando, né, a livre demanda, não está apresentando menstruação, está amenorreica. Então, isso é uma forma é um método muito seguro, inclusive, dela não engravidar, né? Por causa que a prolactina vai inibir essa ovulação. Então essa mãe aqui, né, ela não teria necessidade de fazer uso de uma pílula anticoncepcional, por exemplo, para evitar a gestação, porque a prolactina já está garantindo com que não aconteça a ovulação. Outro hormônio. Prof. Oi. Então, no caso, assim, seria interessante só ofertar um método contraceptivo para essa mãe depois que ela terminar de amamentar? Depende. Olha só, tem mães que conseguem amamentar livre demanda, né, e garantem que não tem ovulação, ela fica amenorreica durante esse processo. Mas tem mães que às vezes saem para trabalhar e não conseguem amamentar direito. Então aí pode ser que a ovulação não seja inibida, pode ser que já comece a vir menstruação para ela, e aí ela já tem o risco de engravidar. Então, a gente tem que analisar muito bem qual é a paciente em questão. Se ela de fato está conseguindo amamentar a livre demanda, né, a dedicação exclusiva, ou se ela está dando um espaço longo entre essas mamadas, se ela está complementando essa criança com leite, porque aí pode ser que ela não esteja produzindo tanta prolactina. E aí a gente não tem uma inibição. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso. Mas se ela tiver amamentando certinho, sim, ela não tem ovulação. No caso, nós indicaríamos o uso dos preservativos como camisinha para evitar a infecção sexualmente transmissível mesmo, mas não para evitar a concepção. Prof, no caso, eu conheço uma moça que ela tem uma bebê de 6 meses e ela tá gestante, de 2 meses. Então, só que assim, eu tava conversando com ela anteontem. E aí ela tava me falando que a bebê, e assim, é estranho, né? Porque tecnicamente até onde eu sabia, tipo, podia Meu Deus. inibir e tal. Aí ela tava me falando que a bebê, tipo, dorme muito bem à noite, tipo, muito bem mesmo. Ela dorme cedo, tipo, 8 horas e acorda às 6 da manhã, e ela não acorda, sabe? Tipo, durante a noite. Então, o que causa pode ser, tipo, esse intervalo muito longo para ter essa mamada e tal. É uma coisa que a gente analisa que pode ser. Como a maior parte da ocitocina, perdão, da prolactina é liberada à noite,
Às vezes, o fato dela não acordar à noite e mamar menos, a gente pode ter uma menor produção de prolactina. Por consequência, não consegue inibir totalmente a ovulação. Então, se não amamenta, né, direitinho, é o risco que se corre. Coitada. É para 3 meses. Pariu, depois dentro de 3 meses descobriu que tá grávida de novo. Ai, ai. Pessoal, outro hormônio que é liberado é a ocitocina. Os hormônios aqui estão em sintonia, porque a prolactina atua na produção de leite e a ocitocina estimula a pojadura desse leite. O que seria isso? O termo descer o leite. Porque muitas vezes a mama está cheia de leite e a gente não consegue fazer com que a criança pode até sugar, mas não vem leite. O termo que a gente usa é que o leite não desceu, né? Então, esse leite precisa estar disponível lá nos seios lactíferos para essa criança poder amamentar. Então, conforme esse bebê vai sugando, além de estimular a produção de prolactina, também estimula esse reflexo da ocitocina. Pessoal, a ocitocina tanto faz o leite descer, quanto faz o útero ter uma involução uterina. Porque assim que a mulher pare, o útero ainda está, né, com seu tamanho aumentado. E conforme vai tendo esse efeito da ocitocina, vai tendo uma involução uterina mais rápido, o útero vai voltando ao normal mais rápido. Vocês já ouviram falar que mulheres que amamentam ficam com o corpo bonito mais rápido? Se dá isso, que acontece uma involução uterina mais acelerada do que aquelas mulheres que não amamentam. Outra coisa, na maternidade, às vezes, quando a mulher faz uma cesárea, usa ocitocina, né, para estimular o parto normal, mas depois que a criança nasce, às vezes ela ainda usa ocitocina para ajudar, né, nessa pojadura do leite também, para fazer a auxiliar aí na involução uterina. Além do que, né, pessoal, que a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor, porque ela estimula aí, né, o carinho, a formação do vínculo da mãe com o bebê, reduz as preocupações, o estresse, as dúvidas, a dor, né? Então é por isso também um dos motivos que a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Pessoal, se a criança não amamenta, se ela não mama, se ela não suga, né, não tem o ato de sucção ali, não vai, esses receptores nervosos que estão ali na auréola e no mamilo, eles proporcionam uma inibição da produção de leite. Ora, não tem uma criança sugando, não tem uma criança precisando, então vamos fechar a fábrica, vamos inibir a produção de leite. Não vamos mais produzir prolactina. E dessa forma, né, nós temos a cessação da produção de leite materno. Então, aquele dizer que quanto mais a criança suga, mais tem, é verdade. E quanto menos a criança suga, menos ela tem, é verdade também. E se o peito, pessoal, né, permanecer cheio de leite, por mais que ele esteja cheio, se a criança não suga, também essa produção é interrompida. A fisiologia da lactação. Prof, Oi. sobre a criança não sugar. A minha mãe fala que quando um leite, se a pessoa tá parando de amamentar, quando fica mais de uma semana sem dar o leite para a criança, não pode mais dar. Porque já aconteceu alguma coisa no leite, que o leite já tá inflamado, não sei o quê. Isso realmente acontece? Não, pode dar sim, pessoal. A não ser que tenha acontecido um processo infeccioso muito grave, né? Que esse leite esteja contaminado, mas não, pode dar sim.
Pessoal, a fisiologia da lactação, pessoal, se tiver dúvida, vocês podem me interromper, viu? A fisiologia da lactação, pessoal, nós dividimos elas em 3 tempos, na mamogênese, que é quando está acontecendo o desenvolvimento da mama ainda, que acontece na puberdade, na lactogênese, que é o início da produção desse leite, e na lactopoiese, que é a manutenção dessa produção de leite, que é o que nós vamos ver agora. Então, na mamogênese, pessoal, a função da mama da mulher é basicamente a amamentação, é a produção de leite materno. Então, quando que a gente tem o desenvolvimento dessa glândula mamária? Acontece lá na pré-adolescência, né? Que conforme vai atingindo a puberdade, nós vamos ter aí o desenvolvimento dessa mama. Primeiro nós temos a formação do botão mamário que fica elevada, depois nós temos o tecido subareolar e papila mamária elevada, né? E aí a gente tem quando a base da mama se expande, até a gente chegar numa mama madura que está desenvolvida. Na gestação, pessoal, o que nós conseguimos observar? Que ocorre uma produção acentuada de estrogênio e progesterona. E aí, pessoal, aquele crescimento das glândulas mamárias, ele fica mais acentuado. A mama, ela adquire, então, uma consistência mais globosa, né? A rede venosa fica também mais marcada. E aí nós temos a lactogênese, quando essa mulher tem uma gestação e então nós adentramos a lactogênese. Pessoal, a lactogênese é quando nós temos a produção de leite materno, como o próprio nome já diz, né? Lacto de leite, gênese é a formação desse leite materno. Durante os primeiros 2 dias após o parto, pessoal, há poucas transformações da mama. Então, aqui nesses primeiros dias, a gente vai ter a produção de um colostro. O colostro, pessoal, é o primeiro leite materno que é produzido. Ele tem uma substância mais amarelada, ele pode ser mais translúcido, né? Apesar de ser amarelado, ele pode ser translúcido, ele é rico em proteínas, tem muitos anticorpos, né? A mãe passa imunoglobulinas para o bebê através do colostro. E aqui, pessoal, nós conseguimos observar as fases do leite materno. Então, o leite materno passa por 3 fases distintas, né? E elas têm características próprias. Então, aqui na lactogênese, que é a formação do leite, o primeiro leite que a gente vai ter é o colostro, que ele vai ser produzido ali, né, os 2, 5 primeiros dias. Essa quantidade de dias pode variar um pouco de literatura para literatura. Então, como que é a aparência? Ele é amarelado, transparente, tem proteínas e imunoglobulinas. Entre o 6º e o 5º dia de lactação, nós vamos ter uma mama mais volumosa, um leite produzido em maior quantidade. E aqui, quando a gente compara ele com o colostro, ele tem menos proteínas e mais gorduras e carboidratos, porque aqui agora a função é dar sustância para essa criança, vamos dizer assim. Essa criança precisa ganhar peso, então ela precisa, né, de ter um maior aporte de gorduras e carboidratos. A partir do 25º dia, mais ou menos, pessoal, a gente tem um leite que ele é mais esbranquiçado, né? A gente quase não vê tanta diferença de coloração do leite de transição para o leite maduro, mas o leite maduro é mais esbranquiçado. E ele é mais consistente e ele é mais rico em gorduras e em nutrientes. Olha só, aqui a gente consegue observar, né, a diferença do colostro para os demais leites. Então, depois, né, disso, lá por volta do 3º dia de parto, essa mama vai ficar mais aumentada e aí vamos ter uma produção de leite mais intensa, né? Então, essa criança está sugando, a prolactina está em alta, a ocitocina também.
Então, nós vamos ter uma mama pesada, congesta, e que muitas vezes, por conta dessa produção excessiva de leite, ela pode ficar dolorida. Mais para frente, nós vamos ver a mastite, o engurgitamento, né? Que podem acontecer por causa dessa produção excessiva de leite. Mas as mulheres relatam que é como se ela estivesse sentindo formigamento no seio, e é por conta dessas mamas estarem pesadas e congestas mesmo. Então, conforme o neném vai amamentando, vai esvaziando essa mama, vai aliviando esses sintomas. Depois que nós temos a formação do leite, a criança está amamentando, nós temos a lactopoese. A lactopoese, pessoal, é o processo que garante com que tenha aí uma manutenção nessa produção de leite, né? Então, a gente vai ter a pojadura desse leite, ele vai descer, essa criança vai estar amamentando, mas no decorrer, né, dos meses, precisa acontecer essa produção de leite, e a lactopoese se dá isso, né? Isso é feito, pessoal, pela regulação dos hormônios, da prolactina e da ocitocina, que eu expliquei anteriormente. Então, os níveis de prolactina e de ocitocina, eles ficam aumentados durante esse período para garantir, né, com que a gente tenha aí uma manutenção na produção de leite materno. Então, conforme a criança vai sugando, vai mandando a mensagem lá para o sistema hipotalâmico hipofisário, né, para produzir, liberar a prolactina e ocitocina para a gente garantir esse processo de lactação. Tudo certo até agora? Sim, prof. Classificação da lactação. Pessoal, então nós temos algumas nomenclaturas, né, que vocês vão encontrar aí no decorrer da assistência. Aleitamento materno é o que o nome está dizendo, essa criança está amamentando, né? Seja direto da mama, seja ordenhado é quando é retirado para ela depois amamentar, independente de ela estar recebendo outros alimentos ou não, né? Aleitamento materno, a criança está recebendo leite materno. Agora, aleitamento materno exclusivo significa que essa criança está se alimentando exclusivamente de leite materno. Ela não está tomando nenhum tipo de líquido ou não está fazendo consumo de nenhum alimento sólido. Aqui, pessoal, a gente não considera que xarope ou algum suplemento, né, alguma vitamina que o médico tenha passado, interfira nessa amamentação. Então, a gente considera que é uma amamentação exclusiva, mesmo que ela esteja recebendo essas prescrições medicamentosas. Aqui, o médico pode prescrever vitaminas e minerais, pessoal, mas não é aquela fórmula industrializada que é NAN, né? Que a gente encontra no mercado, não. Aqui é uma medicação mesmo que essa criança está recebendo. Então, mesmo que ela esteja recebendo, a gente considera que ela está fazendo aleitamento materno exclusivo se ela não estiver tomando nenhum outro chá, suco ou consumindo algum alimento sólido. Agora, a gente tem o aleitamento materno predominante quando essa criança, além do leite materno, está recebendo algum líquido junto, como água, chá, suco. Pessoal, inicialmente, essa criança até o 6º mês não tem necessidade de ficar recebendo água, nem chá, nem suco. Às vezes tem essa ideia de que precisa dar água para essa criança, quando, na verdade, o leite materno ele é um alimento completo, né? Então, ele é utilizado para saciar essa sede da criança e para nutrir. Então, a gente não recomenda, né, ficar dando água ou chá para essas crianças. Tem gente que dá chá de picão, né, quando a criança apresenta aquela icterícia fisiológica, né? Então também não é recomendado, a gente não recomenda. O leite materno complementado, pessoal, é a cara que esse nenenzinho está fazendo, né?
É o terror da enfermagem quando ele acontece cedo demais. E o que seria esse complemento? Né? É dar um semissólido, uma papinha para essa criança, que antes dos 6 meses a gente não recomenda, né? Mas chegou no 6º mês, a criança já tem necessidades nutricionais que o leite materno já não dá conta mais de suprir. Então, aí ela precisa, inicialmente, começa, né, com as frutinhas, os sucos, depois vai indo para as papinhas, para depois ir para a carne. Então, tem todo um processo, né? Não é já no 6º mês já introduzir a carne para a criança, não. Mas a gente tem o leite materno complementado quando a gente já tem a introdução de um alimento sólido ou de um alimento semissólido aqui. Mas a gente ainda não está substituindo o leite materno, a gente só está complementando. Então, isso aqui está acontecendo, pessoal, lá no 6º, 7º, 8º mês de vida dessa criança. O aleitamento materno misto ou parcial é quando a criança está fazendo a amamentação, mas em paralelo à amamentação, ela está tomando outros tipos de leite. Por exemplo, às vezes essa mãe precisou sair para trabalhar, né? E não consegue mais dar amamentação exclusiva para essa criança. Então, às vezes, ela ainda faz a ordenha no trabalho, né? Tira o leite materno e essa criança toma o leite materno. Mas, como ela trabalha e não consegue suprir toda a demanda nutricional da criança, dá algumas fórmulas, né? Então, aqui a gente tem o leite materno misto ou parcial, que é quando ela está recebendo os 2 tipos de leite, o materno e o industrializado. Pessoal, alguém mandou alguma coisa no chat? Pode falar por aqui. Eu levantei a mão. Nesse caso, eu conheço uma amiga minha que o filho dela tem fibrose cística. Daí, nesse caso, o aleitamento materno misto foi integrado desde o início, sabia? O médico que indicou, junto com uma junto com uma pilulazinha que ela tinha que ficar dando para ele também. Para ele se fortalecer e crescer, porque o processo de desenvolvimento dele é menor. Aí ela tinha que dar tanto, ou seja, ele mamava muito. Ela dava tanto o aleitamento materno dela, como o aleitamento misto, né? Como a próprio comprimidinho que ela dava, por causa do médico, o médico que indicou. Essa criança nasceu com a fibrose ou ela desenvolveu depois? Não, ela nasceu. Ah. Tem casos e casos, né, pessoal? Mas a maior parte das vezes, em 99,9%, só a amamentação já é o suficiente. Os cuidados de enfermagem, né? Agora vem a nossa parte. Pessoal, o ser humano, até os mamíferos, né, são biologicamente determinados para amamentar. A função da mama nas mulheres, nos animais, né, nos mamíferos, é para amamentação, para garantir a nutrição adequada dos seus filhotes, dos seus filhos. Mas essa amamentação, pessoal, é culturalmente condicionada. O que seria isso? Nem todas as mulheres têm condições adequadas para amamentar, né? Então, algumas conseguem amamentar até mais tarde, que como vocês estão vendo ali a mãe no Tibete, essa criancinha já deve ter uns 2, 3 anos, né? Se não for mais. Então, ela ainda está conseguindo amamentar, né? A Índia aqui também, né? Então, vejam que elas estão... a foto indica, né? No storytelling, que é análise de fotos, nós observamos que elas estão na lida, estão fazendo as suas atividades, estão exercendo alguma atividade e estão amamentando. Então, ela é culturalmente condicionada por isso. Em algumas culturas, a mulher consegue amamentar até mais tarde, em outras não. O que nós conseguimos observar, né, na última década? A mulher está se inserindo no mercado de trabalho com maior intensidade do que antes fazia. E isso é maravilhoso, né? Nós estamos lutando pela nossa independência. Então, nós precisamos oferecer uma assistência de enfermagem
condizentes com essa realidade, porque muitas vezes essa mulher não consegue ter uma amamentação exclusiva até o 6º mês, seja por dificuldade na própria amamentação, que é o que acontece muitas vezes, porque na maior parte dos casos essa mulher consegue a licença, né, mas ela tem dificuldade na amamentação e ela para antes, ou em outras situações porque ela precisa ir trabalhar mesmo, e aí, por estar longe de casa, longe da criança, não consegue estar amamentando. E, pessoal, os estudos indicam que 85% das mães em todo o mundo não consegue amamentar exclusivamente até o 6º mês de gestação, até o 6º mês de vida dessa criança, né? Apenas 35% das crianças com menos de 4 meses são exclusivamente amamentadas. Então, nós conseguimos observar que essas crianças mamam muito pouco, né? São desmamadas muito cedo. E aí, pessoal, né, uma das missões da enfermagem intervir nessa situação do baixo aleitamento materno. São situações que vão acontecer na nossa rotina e que nós precisamos orientar essa mulher da melhor forma possível para que ela não tenha prejuízo das suas funções, né, como mãe, como funcionária, e que assim a gente garanta o bem-estar da criança. Alguém aí na sala amamentou? Alguém de vocês teve filho e conseguiu amamentar ou não conseguiu amamentar? Quer compartilhar a experiência? Eu amamentei meus 2 filhos. Assim, a experiência de amamentação, na prática mesmo, no início, ela é bem difícil, né? Mas depois a gente vai se acostumando e igual a gente estamos falando, as mulheres precisam trabalhar, né? E aí, deixa eu ver, 9 meses eu precisei parar de amamentar, porque eu precisava trabalhar, e as 2 crianças, foi os 9 meses. Já amamentou bastante. Tá acima da média. Aí, porque à noite, as minhas crianças, eles queriam mamar muito à noite. Aí no outro dia eu tinha que trabalhar e aí ficava difícil. Mas, assim, é uma experiência, como posso dizer, maravilhosa, porque é muito bom amamentar. Obrigada pela sua experiência, pessoal. Não é fácil amamentar mesmo, não, né? No começo é muito difícil, muitas mulheres têm problema nas mamas, né? Tem engurgitamento, tem fissura, tem mastite. Então, às vezes é um processo doloroso, mas depois, quando todo esse sufoco passa, né? Acaba sendo uma relação prazerosa, a criação de um vínculo entre a mãe e a criança. E aí, né, é mil maravilhas, mas até chegar nesse ponto, temos situações para intervir. Pessoal, nós começamos a trabalhar essa mentalidade da amamentação, né, materna desde o pré-natal. Então, o que a gente recomenda no pré-natal? Que ela utilize sutiãs de sustentação durante essa gestação, porque nós vamos observar o maior aumento dessa mama. Então, nós precisamos ter uma sustentação dela também. A mãe precisa tomar banho de sol, né, para ajudar na absorção do cálcio, da vitamina D. Quem não pode tomar sol pode realizar também esses banhos com luz de lâmpada, mas aí a lâmpada tem que estar bem próxima do seio. Então, o mais fácil a ser feito, né, é um banho de sol mesmo, né, antes das 10 e depois das 4 da tarde. A higienização pode acontecer normalmente com banho, mas se a auréola, esse bico estiver muito sensível, pode evitar sabões, cremes, pomadas, né, para passar nessa região. Essa mãe pode começar a produzir colostro ainda na gestação.
Então, evitar ficar tirando esse colostro, porque esse colostro é tão importante para a criança, tem imunoglobulinas, então não fica retirando, não. Deixa ele lá quietinho, para que a criança possa sugar quando ela vir ao mundo. Aqui, pessoal, nós ensinamos manobras que vão auxiliar no aumento, né, aí do mamilo, principalmente daqueles que são planos ou invertidos. Olha, observem aqui na imagem, né? Então, nós vamos estimular, né, a abertura desse mamilo com leve massagens. Então, a gente puxa com os dedos indicadores no sentido de aumentar, né, essa mama, assim como a imagem está mostrando, tanto para baixo quanto para os lados. Posteriormente, pessoal, vamos realizar movimentos rotacionais ali no mamilo. É como se a gente estivesse tentando girar um parafusinho, né? Então, a gente vai ficar fazendo movimentos circulares para auxiliar nessa formação do mamilo. É interessante fazer isso, pessoal, 2, 3 vezes por dia, todos os dias, para auxiliar no preparo dessa auréola e dessa mama para a amamentação. Quando já estiver amamentando, pessoal, nós recomendamos que haja higienização das mãos antes de amamentar, mas só das mãos, da mama não. Não é necessário lavar a mama, passar creme antes da mamada. Por quê? Essa criança pode estranhar o cheiro, né? Então a gente não recomenda também, essa mama pode estar sensibilizada. No banho, sim, né? Lavar a mama bem lavada, secar, né? Aí isso a gente recomenda, mas antes da mamada, não. A gente também não recomenda, pessoal, a utilização daqueles lenços, né? Tem lenços, tem protetores que coloca dentro do sutiã para evitar vazamento. Esses a gente também não recomenda, porque eles podem auxiliar na proliferação fúngica, né? Porque é um lugar que vai estar quente, úmido, abafado, então é um campo, uma temperatura, um ambiente propício para a proliferação fúngica. Então, por isso que a gente não recomenda eles. Quando a criança está com dificuldade de abocanhar e amamentar, a gente até pode extrair umas gotinhas e passar ali na auréola para essa criança sentir o gostinho e ver que é leite que tem ali, né? A gente nasce com um instinto, pessoal, primitivo de sucção, mas às vezes a gente precisa estimular. Então, essa gotinha de leite que a gente extrai do seio e passa ali na auréola e no mamilo, pode auxiliar no desejo dessa criança em amamentar. Nós temos que auxiliar também, né, na pega correta. E o que seria essa pega correta, pessoal? O primeiro de tudo, a mãe precisa estar confortável, num ambiente tranquilo, que ela se sinta à vontade para amamentar. Ela pode utilizar um travesseiro, pode não utilizar um travesseiro, enfim, do modo como que ela quiser. Desde que o bebê esteja alinhado com o corpo da mãe. Então, é sempre esse neném que se acopla ao corpo da mãe, e não a mãe que tenta se acoplar ao neném. É sempre o neném que precisa vir até a mãe. A cabeça deve estar sempre apoiada, né? Seja com um travesseiro, seja pelo próprio braço da mãe. Aqui nós conseguimos observar que essa mãe pode amamentar deitada, pode amamentar de lateral invertida, que é quando os bracinhos as perninhas da criança tá voltada para o nosso glúteo, ou na posição tradicional, ou na posição cavalinho, que essa criança está sentada, né, na nossa perna, enfim, a posição que a mãe se sentir mais confortável, desde que a cabecinha dessa criança esteja bem apoiada. Prof, Oi. Antigamente, quando eu tive meus filhos, era dito que não era indicado amamentar deitada a criança. Por que será?
Só se a criança tiver um problema com refluxo e ela broncoaspirar. Mas, no mais, se for uma criança saudável que não tem nenhum problema, ela pode amamentar deitada. Né? Às vezes essa criança acorda de madrugada, principalmente, quer mamar, a mãe está cansada, pode amamentar deitada. Agora, se a criança tiver com problema de refluxo, então às vezes fica ruim, pode ser que fique voltando, né, leite. Então aí a gente cuida com isso. Uma forma de sustentar a mama que a gente vê muitas vezes que é feita de forma inadequada é o jeito com que a mãe segura a criança. Tem mãe que segura a criança, o jeito que a mãe segura a mama. Tem mãe que segura a mama como se tivesse com o dedo em forma de tesoura, né? A gente tem que segurar a mama em forma de C. Porque observa aqui na primeira imagem, à esquerda, né? Aqui, quando a mãe faz essa posição, como se fosse a posição de tesoura, ela atrapalha a pega correta da criança. Então, a gente não indica. Agora, quando a mãe segura a mama em forma de C, né? Ó, ela tá segurando em forma de C. Ela deixa a mama livre para essa criança poder abocanhar da forma adequada, para ela ter uma pega adequada. Então, a gente ensina para a mãe nessa forma correta de pegar a mama. É a exposição da mama, né? Na forma de ser, a mama fica mais exposta para o bebê abocanhar. Isso. A gente pode auxiliar essa criança a entender também o que está acontecendo, né? Além de passar um pouquinho ali, às vezes, de leite materno no bico, na auréola da mãe, a gente pode também passar o dedinho no cantinho da boca dessa criança. Quando a gente passa o dedo no canto da boca dessa criança, é um reflexo primitivo, é um reflexo de busca. Ela entende que ela vai amamentar e ela abre a boquinha. E quando ela abre a boquinha, a gente coloca ela para abocanhar o seio. Esse processo de passar o dedo do lado ali do lábio inferior, assim como está acontecendo na imagem, pode ser feito também, pessoal, com o próprio mamilo, né? Às vezes essa criança raspa o mamilo do lado do lábio ali, e aí ela entende que é a amamentação que vai acontecer e consegue acoplar na mama da mãe. De forma geral, pessoal, cada criança tem a sua forma de amamentar. Isso é um modo que a gente encontra de estimular ela e ajudar a entender o que está acontecendo nesse processo. Quando uma criança está amamentando, está mamando, nós observamos se ela está acoplada adequadamente na mama da mãe, ou seja, se ela tem uma pega correta. O que a gente observa? A boquinha tem que estar aberta, né, como se fosse uma boquinha de peixe. O lábio tem que estar voltado para fora. O queixinho encostado no seio da mãe. O nariz precisa estar livre para ela poder respirar livremente, porque se a gente aperta demais essa criança no seio, pode ser que a gente tenha aí algum prejuízo para essa criança respirar. Essa bochecha, pessoal, conforme essa criança vai sugando, enche de leite e a maior parte da auréola está dentro da boca do bebê e não só o mamilo. Não é adequado, pessoal, a gente ficar ouvindo barulho enquanto a criança está amamentando, como se ela estivesse sugando, né? Por que não é adequado? Significa que ela pode estar, junto com o leite, consumindo ar, pode estar indo ar junto para o estômago. E quando ela não tem essa pega correta e ela consome esse ar junto do leite materno, contribui para com que ela tenha cólicas. E aí muitas vezes fala que é o leite da mãe, que é a alimentação, quando na verdade, muitas vezes, é o ar que essa criança está consumindo na pega incorreta. A pega incorreta, pessoal, também contribui
para o que a gente fala de leite fraco, né? Então, como ela amamenta ar junto, ela se satisfaz mais rápido e toda hora ela vai querer leite, né? Então, isso contribui para o chamado leite fraco, mas também tem outra explicação para esse chamado leite fraco que a gente vai ver, que é o tamanho do estômago da criança, né? O tipo de leite que é produzido. Nós vamos ver também. Pessoal, tá dando interferência para vocês do fone? Só um pouquinho, mas não tá atrapalhando tanto. Agora tá mais. Prof, seu microfone tá desligado. Prof, continua desligado seu microfone. Tem vida própria. Melhorou, pessoal? Voltou? Aham, tá melhor. Pessoal, por que a gente não indica de forma alguma chupeta e mamadeira? Né? Por mais que essa criança às vezes fique chorosa, né? Por que a gente não indica? Porque esses bicos artificiais, essas chupetas, elas vão causar malformação na arcada dentária. Então, essa criança futuramente pode ser com que ela precise usar aparelho ortodôntico, dependendo aí do tempo que ela utilizou esse bico artificial. A mamadeira e a chupeta acaba deixando a criança confusa, porque a mamadeira não requer grande força de sucção para essa criança, né? Colocar na boca qualquer sugadinha que ela dela vai mamar. Já no seio, não, ela precisa fazer força. E essa força que ela faz, pessoal, ajuda no estímulo, no desenvolvimento desses músculos da face. Então, é importante que ela amamente não só para a nutrição e esses outros fatores que nós vimos, mas também para o desenvolvimento dos músculos da face. Por isso que é importante ela amamentar. E depois que a gente coloca a criança na mamadeira e ela vê que é fácil ela extrair leite de uma mamadeira, dificilmente ela vai querer ficar pegando o seio de volta, porque dá trabalho, ela precisa fazer força para sugar, então ela fica confusa. Outra coisa, pessoal, a nossa produção de leite materno é compatível com o tamanho do estômago, com a capacidade estomacal dessa criança. Tem criança que a cada 15 minutos quer mamar de novo, tem outras que mamam de 4 em 4, de 6 em 6 horas, enfim, cada criança tem o seu ritmo para amamentar. Inicialmente, às vezes a gente tem aí nos primeiros dias, né, nós temos a sensação de que a gente coloca essa criança no peito e ela já termina, e daqui a pouco ela já está chorando de volta. É como se o leite fosse fraco e não fosse capaz de sustentar essa criança, porque coloca no seio, ela não fica 5 minutos, já sai, daqui a pouco 15 minutos passa, ela quer de novo. Por que isso acontece? Primeiro, que essa criança, inicialmente, pessoal, a capacidade estomacal dela é de 5 a 7 ml. É muito pouco. Então, ela vai mamar pouco. Se ela mama pouco, pessoal, o esvaziamento gástrico dela acontece de forma acelerada. Então, ela mama pouco, mas o esvaziamento é acelerado. Então, toda hora ela está com fome e toda hora ela vai querer mamar. É natural com que isso aconteça, né? Então, não é porque o leite da mãe é fraco, é porque o tamanho do estômago da criança é pequeno, ela mama pouco e o esvaziamento gástrico acontece de forma rápida. Conforme os meses vão se passando e a mãe vai produzindo mais leite, a capacidade gástrica dessa criança vai aumentando, a capacidade estomacal vai aumentando. E aí a criança começa a demorar um pouquinho mais, né? Tem um espaço um pouco maior entre as mamadas. Mas ela pode mamar de 8 a 12 vezes por dia. Por que as mães, às vezes, têm a impressão de que quando dá uma fórmula, a criança fica quietinha
por um longo período de tempo, e quando amamenta no seio, daqui a pouco ela vai querer mamar de novo. Isso acontece, pessoal, porque é como se a gente estivesse empanturrando essa criança. Então, o sistema gastrointestinal dela fica sobrecarregado com tanto leite, tanta fórmula. E aí, essa criança fica por um longo período quieta mesmo, porque ela está digerindo todo aquele aporte que ela recebeu. Então, não é que o leite foi fraco, é que empanturrou a criança com a fórmula. É igual a gente quando vai no rodízio de carne, quando vai comer feijoada e come, chega em casa só quer saber de dormir, descansar. A gente sobrecarregou, né, o nosso sistema gastrointestinal. Então, é comum isso acontecer com a criança também. Tudo certo até agora? Alguma dúvida, algum apontamento? Só queria apontar, prof, o quanto é importante, né, essa educação em saúde para essas mulheres que vão estar realizando, vão amamentar, porque eu me experiencio por mim, se eu tivesse uma orientação assim, igual a gente já fez orientação em saúde na unidade de saúde, se eu tivesse orientação assim, seria mais fácil, muito menos o sofrido. Porque vai tanta gente dar opiniões, né? Tanta gente vai falar que tal coisa é bom, que chá do não sei o que é bom, que só o leite não vai funcionar, que a criança tá toda hora chorando porque o leite é fraco. O que vai ter de gente dando palpite na vida dessa puérpera para esse lactente? Então, quando a gente mune essa mãe de informação, ela sabe se defender, ela entende o que está acontecendo no corpo dela, o que está acontecendo no corpo da criança. Então, ela fica mais segura do que está acontecendo, né? Agora, se ela não tem acesso à informação, ela vai fazer o que as pessoas de fora falam que é bom, né? Ela vai achar que ela realmente tem que dar fórmula, ela vai achar que realmente o leite dela é fraco, que ela precisa da mamadeira, né? Que ela precisa da chupeta. Então, ela vai, né, ir para onde ela tem mais informação, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Prof, existe outra coisa também que eu vi, que é durante a fase da gravidez, a mulher, tipo, não usar nada, nem sutiã, nem blusa, nada. Porque assim, o bico vai passando pelos lugares, por exemplo, se uma mulher tá só usando uma blusa, ele vai passando e vai ganhando rigidez, mais resistência. E aí não fica tão sensível, e as chances de você rachar, né, de ter fissuras, é muito menor. Pessoal, quando essa criança não tem uma pega correta, tem criança que não sabe abocanhar adequadamente a mama. E a gente tem que ensinar essa criança a abocanhar, né? Passa o dedinho, umedece essa auréola com leite, passa o dedinho ali do lado da boquinha para fazer o reflexo de busca, para ela abrir a boca e abocanhar. Às vezes ela mama com o lábio para dentro, né? Então, às vezes, a criança não sabe abocanhar o seio. E a mãe vai sofrer com engurgitamento, vai sofrer com fissura, né? E aí ela pode continuar amamentando assim mesmo, mas depende da situação. E aí a mãe e a criança é que sofrem, né? Então, são coisas que nós precisamos observar. Outra coisa, pessoal, apesar de a gente ter essa composição do leite aí, que vai variar um pouquinho de colostro para a transição para maduro, cada mamada que essa criança dá, ela vai encontrar essas propriedades em fases distintas da mamada. Por exemplo, a criança começou a mamar. Essa parte inicial ali do leite materno que ela está mamando, primeiro tem a função de dar saciedade para essa criança. Então, por isso que ele é mais aguado. Então, a criança está com sede. Assim que ela é colocada no seio, esse leite materno, que ele é mais aguado, ele vai saciar a sede dessa criança. Conforme ela vai sugando e vai esvaziando a mama, ela vai tendo acesso às proteínas, os carboidratos, os lipídios, que aí sim vão nutrir essa criança. Então, é lá no final da mamada
que a gente consegue garantir com que essa criança seja nutrida. A gente não recomenda ficar passando essa criança de uma mama para outra a todo momento, sem ter esvaziado ela primeiro. Então, primeiro esvazia uma mama, esvaziou essa mama, faz o rodízio com a outra. É importante a gente orientar esse rodízio para que ele aconteça de forma adequada. Tem mãe que só amamenta num seio só. No final da lactação, ela vai ficar com a mama, uma alteração anatômica aí. Uma mama pode ficar aumentada e a outra diminuída, pode acontecer. Então, a gente orienta, esvazia uma mama primeiro, para depois ir a outra, né? A criança vai se soltar do seio espontaneamente, esse seio vai esvaziar, a mãe vai sentir, né, que ali naquele momento a lactação se cessou, naquele momento. Por exemplo, a criança está mamando, não deu tempo de esvaziar essa mama. A mãe sentiu que a mama ainda está cheia de leite, a criança pegou, ficou 5 minutinhos ali, não mamou tudo. Na próxima vez que essa criança quiser mamar, essa mãe não vai pôr no outro seio, vai pôr de volta naquele para ela terminar de esvaziar aquela mama para poder ir para outra. A gente fala da amamentação, mas podem acontecer intercorrências nesse processo, né? A gente tem a pega inadequada desse mamilo, e isso pode gerar fissura, né? Essas mamas com a produção excessiva de leite podem ficar engurgitadas. Se a gente tem algum processo infeccioso, essa mãe pode ficar com mastite, que é o que a gente vai ver agora. O engurgitamento mamário. Pessoal, o engurgitamento mamário acontece quando a gente tem uma produção muito excessiva desse leite. Esse leite, ele fica ali retido, né, na mama, que a gente consegue até ver na imagem, né? Aqui nós temos os lobos produtores do leite, né? Então, esses lobos, eles ficam hiperemiados, tem um excesso de produção de leite, eles ficam congestos, né? Assim como a gente observa aqui. E aí, pessoal, nós temos mamas quentes, doloridas, brilhantes, e pode acontecer até febre, né? Por conta desse engurgitamento. O que a gente orienta a mãe aqui? A mãe precisa amamentar. Quanto mais a mãe amamentar, nesse caso, melhor é. Conforme a criança vai esvaziando a mama, vai aliviando-se esses sintomas. Ou, às vezes, esse engurgitamento aparece quando a mãe está desmamando a criança. Então, se a mãe estiver desmamando a criança, a gente orienta a ordenha. Agora, se ela estiver amamentando, né, a gente orienta que ela coloque a criança para amamentar. O que pode acontecer aqui? A criança pode não conseguir abocanhar a mama adequadamente se ela está muito cheia, né? Se ela está muito cheia, a criança não consegue acoplar ali no bico, né? No mamilo. Então, o que a gente orienta? Esvazia um pouco a mama, faz a ordenha ali daquele leite inicialmente, só para extrair uma pequena quantidade, para a criança poder abocanhar. Pode ser feito essa massagem, né, para ajudar na ordenha. Também pode realizar compressas frias para diminuir essa sensação de calor que a mãe vai ter ali na mama por conta dessa estase de leite. Se a mãe precisar fazer a ordenha, pessoal, ou porque trabalha, né, e não está conseguindo amamentar, está com engurgitamento, enfim, qualquer o motivo que seja, inicialmente a gente orienta para que ela prenda o cabelo, né, que não fique caindo cabelo no seio enquanto isso, que ela escolha um lugar limpo, tranquilo, para ela poder fazer essa retirada.
Na ordenha, ela vai precisar, se ela quiser armazenar esse leite, né? Se ela não quiser, ela pode colocar em qualquer frasco para depois jogar fora. Mas se ela quiser armazenar esse leite, ela precisa colocar esse leite em um frasco que seja esterilizado. A gente não recomenda que seja colocado em mamadeira, porque às vezes a mamadeira, quando a gente vai esterilizar, ela murcha, né? Estraga, então às vezes não dá certo. O mais seguro aqui, sabe aqueles potes no mercado que vende conserva? Azeitona, né? Milho, geleia, enfim. Esses potes são os melhores, né? Esses que são de vidro e tem a tampa são os melhores, pessoal, porque a gente consegue deixar ele fervendo na água e a gente consegue esterilizar isso. Aí, pessoal, depois disso, ela vai expor essa mama e começar a massagear, como na imagem mostra. Ela vai começar a massagear esse seio, né, em volta com a ponta dos seios, e primeiro a gente inicia na região mais próxima à auréola, até a parte mais distante. Quando a gente vai fazer o autoexame das mamas, a gente começa de fora para dentro, né? Aqui é o contrário, é de dentro para fora. E a gente vai massagear por mais tempo essas áreas que estão mais doloridas, mais engurgitadas. Então, depois que foi feito, né, uma massagem bem feita, a mãe vai começar, né, aqui com a ponta dos dedos, comprimir, né, fazer pressão nessa auréola, para como se estivesse tentando espremer o nódulo mesmo, pessoal, mas aqui é no sentido de realizar a ordenha. Inicialmente, vai sair apenas pingos de leite, mas aí continua esse processo de retirada, né? Se tiver necessidade, massageia mais um pouco. E aí, o leite, depois desses pingos e das massagens, ele vai começar a sair em jorros, né? Em jatos. Despreza o primeiro jato, depois o restante a gente coloca nos frascos. Esse frasco pode ficar armazenado, pessoal, até 6 horas na geladeira. Ou ele pode ser congelado. Mais do que isso, a gente não recomenda, né? Porque pode ser que o leite estrague, por mais que a gente cheire, às vezes tá bom, mas pode ser que faça mal para a criança, que ainda não tem o seu sistema imunológico formado. Então, é 6 meses de geladeira ou congelado, ele pode durar até 30 dias. Para descongelar, aquece em banho-maria mesmo. E aí a gente pode oferecer esse leite para essa criança quando essa mãe chegar em casa. Além da ordenha manual, pessoal, nós temos tira-leites, né? Nós temos esse aqui da Merkur, que é o tira-leite manual. Nós temos também esse da Lilo. Também tem esse extrator de leite. Inicialmente, pessoal, a gente não indica nenhum deles, mas se a mãe quiser utilizar, a gente orienta o uso. O que tem que se ter a noção é de que sempre ela vai precisar realizar essa massagem nas mamas para liberar essa produção de leite, porque se inicialmente ela colocar esses extratores no seio, vai facilitar, pessoal, a ocorrência de fissuras, né? Então, vai acabar machucando a mama. Então, a gente orienta nesse sentido. Tudo certo por enquanto? Sim. As fissuras, pessoal. A fissura é ocasionada principalmente pela pele inadequada dessa criança. E às vezes, para ajudar, a criança ainda morde, né? Então, a gente precisa avaliar essa pega correta enquanto a mãe ainda está na maternidade ou quando ela chega, né, para fazer ali o acompanhamento, né, da puericultura dessa criança. Ela já vai fazer a primeira consulta, então a gente já observa se ela estiver com essa criança amamentando, como que está sendo a pega.
A orientação que nós podemos fazer aqui, pessoal, é contra a prevenção, né? Depois que já se instalou o problema, nós não podemos passar aqui nenhuma pomada, né? Então, nós preservamos aí essa mama quando acontece essa fissura, e muitas vezes a criança continua amamentando mesmo assim, né? Então é mais doloroso para a mãe. Se a gente indicar que ela fique amamentando só no outro seio, a gente pode acontecer de ter ali uma malformação naquela mama, uma ficar maior que a outra. Só se for assim, né? Nos 2 primeiros dias, aí sim. Mas senão a gente deixa essa criança amamentando nessa mama fissurada mesmo. A gente orienta contra a prevenção. Então, se ela tiver uma pega adequada, vai dificultar o surgimento dessa fissura. A gente precisa informar que essa mãe precisa expor esse mamilo ao sol, né? Então, tomar um banho de sol antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, e aumentar a frequência das mamadas. Porque a própria amamentação, o próprio leite materno, pode auxiliar no processo de cicatrização dessa fissura. A mastite. Pessoal, a mastite é ocasionada por inflamação da mama, como o próprio nome já diz, né? Geralmente, pessoal, essa mãe pode estar tomando, o médico prescreve, né, algum antibiótico, principalmente se estiver ligado com alguma bactéria, como a Staphylococcus aureus, né, causadora da mastite infecciosa. Aí ela vai estar tomando algum antibiótico. Enquanto isso, a criança pode estar sendo amamentada. A não ser que tenha acontecido algum fator sinistro, que ela precise tomar alguma medicação, seja uma bactéria, né, muito agressiva, que a criança pode ter contato. Mas no mais, na maior parte das vezes, a mãe continua amamentando normalmente. Essa questão do anticoncepcional durante o aleitamento, pessoal, rende. Porque, como eu disse anteriormente, a ocitocina inibe a ovulação. Mas tem que avaliar como é que está acontecendo esse aleitamento. Então, muitas vezes essa mulher, para evitar a concepção, ela deseja ter aí algum uso de anticoncepcional. O primeiro método que a gente orienta aqui, pessoal, é os sem hormônios, né? Ou o DIU, ou a camisinha. Algumas manifestam um desejo de inserir o DIU, isso a gente já trabalha desde o pré-natal, né? E o DIU, então, se a mulher estiver amamentando, ele pode ser inserido logo após o parto, ou se não, 4 semanas após esse. A não ser que a mulher esteja com alguma infecção, né? Aí a gente não recomenda, mas o DIU de cobre, ele pode ser utilizado e aqui vai prevenir a gravidez dessa mãe. Então, o anticoncepcional hormonal não é a nossa primeira escolha. A gente tenta primeiro DIU e camisinha. O implante subdérmico, pessoal, também é muito eficaz, é aquele que eu passei até o videozinho para vocês do programa do bem-estar, né, que coloca embaixo da pele. Só que ele é caro e não tem pelo SUS, né? Então aí essa mulher precisaria arcar com pela iniciativa privada. Agora, se não é possível utilizar nenhum desses métodos que nós estamos falando, aí essa mulher pode estar sendo prescrita para ela, né, a mini pílula, que é aquela de progestogênio. E aí sim a gente consegue oferecer uma proteção extra para essa mulher, né? E ele pode ser utilizado antes da 6ª semana do pós-parto. Então, até cedo ele pode ser iniciado. Tem também os métodos injetáveis, que aí aqui a enfermagem não consegue prescrever, né? Então, aqui a partir de 6 semanas pós-parto ela pode estar realizando, mas se ela manifestar esse desejo
de concepção, nós avaliamos se ela, primeiro DIU, depois camisinha, DIU e camisinha, né? Camisinha até melhor do que DIU. E para depois a gente ver essa questão do anticoncepcional hormonal ou dos injetáveis, né? A laqueadura tubária, pessoal, a gente orienta já desde o pré-natal, porque às vezes ela manifesta esse desejo e faz a laqueadura logo após o parto, né? Agora, se ela quiser realizar depois, pode também, né? Só que aí tem que avaliar, porque muitas vezes ela já veio de cesárea, aí logo ela quer laquear. Então tem que esperar um pouquinho para esse procedimento acontecer. Se, por exemplo, ela está menstruando e aconteceu de ter relação desprotegida e ela está achando, né, que tem um risco iminente aí de concepção, a OMS, pessoal, libera a anticoncepção de emergência nesses casos, né, durante o aleitamento. E algo básico que antigamente acontecia muito, pessoal, é que as crianças não podem ter ama de leite. A mãe é que deve amamentar o seu filho, porque há doenças como HIV, hepatites, elas podem ser transmitidas através do leite materno. Então, cada mãe que amamente o seu filho. A gente não orienta, não recomenda, é contraindicado uma mãe amamentar o filho de outra. Então, cada mãe que amamente o seu filho. A amamentação tem múltiplos benefícios e a gente precisa sensibilizar a mãe, o pai, a comunidade quanto a isso, né? A gente consegue observar agora o agosto dourado, que está tendo essa maior disseminação dessa informação. Mas dentre os benefícios, a gente tem evolução uterina, seu útero se recupera mais rápido, a mãe perde peso, né? Tem uma redução aí do estresse materno, até por conta da liberação de ocitocina. Nós temos um fortalecimento do vínculo afetivo. Quando essa mãe amamenta, ela tem um menor risco de desenvolver câncer de mama, de endométrio, dos ovários, também tem menor risco de doença cardiovascular. Para o RN, a gente consegue observar, né? Melhora na função gastrointestinal, estimula o sistema imunológico, né? Previne contra doenças agudas. A gente está fortalecendo esse RN para ele ter um crescimento e desenvolvimento saudável. Na sucção, a gente consegue observar, né, que a gente está estimulando a mastigação, a deglutição, né, a respiração, a articulação dos sons da fala, o desenvolvimento motor oral desse recém-nascido. Quando ele é amamentado, pessoal, os índices de intolerâncias e alergias, né, asma brônquica, outras doenças cardiovasculares, nutricionais, diabetes, é menor, né? Nós temos um índice menor de desenvolvimento desses problemas. Ela tem uma melhor acuidade visual, desenvolvimento cognitivo, neuromotor, mais eficiente, também aumento do vínculo afetivo. Para a família, né, é uma economia com alimento, porque é um alimento que já vai estar pronto, preparado, né? Então não precisa comprar, não precisa esquentar, reduz aí também a louça para lavar, né? Então, financeiramente falando, e até também pelo cômodo da família, é muito melhor, muito mais proveitoso. E também, pessoal, aqui a gente consegue ter uma maior promoção do aleitamento conjunto, eliminação do berçário de recém-nascidos normais, né? A gente polui menos o ambiente com lixo também por conta desses bicos artificiais e mamadeiras. Tem situações que a gente, infelizmente, contraindica a amamentação, né? Se essa mulher está com câncer, pessoal, e ela está sendo tratada, ela está em tratamento, está fazendo uso de químio,
aí ela não pode amamentar essa criança. Vai passar aí, né, a medicação para essa criança e vai acabar fazendo mal para ela, então não pode. Amamentar filho de outra mulher não pode. Se ela tem HIV, não pode. Se ela tem algum distúrbio grave de consciência ou do comportamento, que ela pode ter o risco, né? Pode vir a agredir essa criança enquanto ela está amamentando. A gente também não recomenda. Quando essa criança, pessoal, é muito prematura, né? A gente tem alterações de consciência, ela é muito prematura, pode acontecer que tenha aí uma contraindicação, mas vai depender. Muitas mães conseguem ir na UTI neonatal para amamentar essas crianças, mas aí é analisado caso a caso, né? Se essa criança tem algum desvio de septo, né, tem algum problema aí às vezes ela é contraindicada, mas aí avalia caso a caso. Mas na maior parte das vezes as mães vão até ordenhar esse leite para levar para essas crianças na UTI. As referências da aula, né, o pré-natal e puerpério da atenção qualificada, que é o manual do Ministério da Saúde, e o Resende, né, que é a nossa literatura básica da obstetrícia fundamental. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar algum apontamento? Aproveitar que é cedo ainda. Eu não, prof. Prof, Oi. eu queria só, em questão da amamentação mesmo, eu tenho uma amiga que ela tem epilepsia, né? E daí ela toma medicação controlada. E daí, durante o pré-natal, por exemplo, não foi dada nenhuma informação a ela sobre não poder amamentar, né? Quando ela tivesse o primeiro bebê dela. Por exemplo, ela, a primeira semana após o nascimento, ela amamentando, daí viu que a neném começou a passar mal, sabe? E daí, quando chegou ao hospital, né, foi diagnosticado que ela estava sendo, por exemplo, intoxicando, né, pelo forte medicamento que ela estava tomando. Uhum. Então, é muito importante também essas orientações, né, durante o pré-natal. É importante pontuar isso, porque são coisas que às vezes acabam passando batido, né? Então, é importante a gente informar que certas medicações não podem ser. A mãe não pode amamentar para não passar para a criança, né? Pessoal, tem um videozinho aqui para passar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Mas ele é bem didático. Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo para vocês? Está, prof. Coloca em tela cheia. Isso. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, tá? Olá, saúde, neste vídeo, falaremos um pouco sobre os benefícios da amamentação. Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que exclusivamente é capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros 6 meses de vida, para o seu adequado crescimento e desenvolvimento. Nesse webdrop, falaremos da importância do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para a mãe. O leite da mãe tem substâncias nas quantidades necessárias para os seus filhos. Nos primeiros dias após o parto, o leite é chamado de colostro e contém mais proteínas e menos gorduras. É o que a criança precisa no início da vida, pois protege o bebê contra muitas doenças. O leite produzido no início da mamada tem alto teor de água e anticorpos, defendendo o bebê contra infecções.
O leite no final da mamada é rico em gordura e sacia por mais tempo a fome, aumentando o espaçamento entre as mamadas. Logo, não existe leite fraco. O leite materno é semelhante para todas as mulheres que amamentam, exceto as mulheres que apresentem desnutrição grave, pois podem ter o seu leite afetado em qualidade e quantidade. O aleitamento materno traz inúmeras vantagens para o bebê. É um alimento completo, não sendo necessário oferecer água, chá e nenhum outro alimento até os 6 meses de idade. Protege contra infecções e alergias. Está sempre pronto e na temperatura certa. Ajuda na prevenção de defeitos na oclusão dos dentes, diminui a incidência de cáries e problemas na fala. As crianças que amamentam apresentam melhor crescimento e desenvolvimento. Amamentar é um ato de amor e carinho. Faz o bebê sentir-se querido e seguro. O aleitamento materno também traz vantagens para a mãe, o pai e a família, pois aumenta os laços afetivos, faz o útero voltar mais rápido ao normal, é um método natural de planejamento familiar, diminui o risco de câncer de mama e ovários, é econômico e prático, não precisa ser comprado. Amamentar logo que o bebê nasce diminui o sangramento da mãe após o parto. Ao dar de mamar, a mãe deve estar calma e não apressar o bebê, garantindo uma boa pega e o alinhamento do corpo da criança, de forma a manter a barriga dela junto ao corpo da mãe, facilitando a coordenação da respiração, da sucção e da deglutição. Na pega correta, a boca do bebê deve estar bem aberta. O lábio inferior fica virado para fora, queixo tocando o peito da mãe, a areola mais visível na parte superior que na inferior, bochecha redonda, e a língua do bebê deve envolver o bico do peito. A mãe escolhe a posição para dar de mamar. Pode ficar deitada, sentada ou em pé. O importante é ficar atenta à posição do bebê, que deve estar bem próximo dela e na altura das mãos. Ambos devem se sentir bem confortáveis. Quando o peito estiver muito cheio, antes de amamentar, deve-se massagear a região da areola. Isso a deixa mais macia e mais fácil para o bebê mamar. O leite materno deve ser oferecido desde a sala do parto, sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite, em livre demanda. Em cada mamada, a mãe pode oferecer ambos os peitos, se o bebê assim desejar. É recomendado que o próprio bebê pegue o peito e mame até soltá-lo. Nunca deite o bebê de imediato, pois o leite precisa se acomodar no estômago. Alguns utensílios, como mamadeira, chupeta, chuca ou protetor de mamilo, quando oferecidos à criança, podem trazer riscos para a continuidade da amamentação. Causam maior risco de contaminar o leite e provocar doenças. Atrapalham o aleitamento materno, causando confusão de bicos. Podem modificar a posição dos dentes, prejudicar a fala e a respiração, fazendo que o bebê respire pela boca. E diminui o contato entre mãe e filho. A preparação para amamentar deve iniciar ainda na gestação. Para isso, deve-se não usar cremes, pomadas,
sabão ou sabonete nos mamilos, não realizar a ordenha, usar sutiã com alças firmes e largas, isso ajuda na sustentação do peito, realizar banhos de sol nas mamas íntegras por 15 minutos, até as 10 horas ou após as 16 horas. Lembrando, o tipo de bico da mama não influencia a amamentação. Alguns mitos e tabus podem prejudicar a amamentação. São eles: dar de mamar faz os peitos caírem, meu leite é fraco e o bebê chora com fome, só meu leite não sustenta e o bebê chora com fome, criança que nasceu antes do tempo ou muito pequena não pode mamar. Se o bebê arrotar mamando, o peito pode inflamar ou o leite secar. Mãe que trabalha fora não pode amamentar. Tudo isso é falso. O leite materno deve ser oferecido exclusivamente até os primeiros 6 meses de vida. Após os 6 meses, introduzir gradativamente os alimentos da família e continuar amamentando até os 2 anos de idade ou mais. Vale lembrar do banco de leite humano, que pode auxiliar e apoiar a mãe no aleitamento materno. Indique o mais próximo da mulher. Terminamos por aqui. Até breve. Pessoal, então agora, né, se ninguém tiver mais algum questionamento, a gente encerra essa questão da amamentação. Pode falar, Thalia? Prof, em questão da bebida alcoólica, se essa mãe, por exemplo, ingeriu uma cerveja, ela tem um prazo de horas para poder amamentar de novo depois? Não, a não ser que foi um engradado. Então tá, obrigada. Nada. Pessoal, eu vou abrir aqui o documento, 4 questões só e a gente conversa brevemente. Prof, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Pode. É porque eu estava olhando no SIG que foi lançada a nota, eu acho que da prova da avaliação 1, só que não sei se foi a senhora que lançou, mas eu sei que aí eu estava olhando e vi que a nota que está lá não é aquela nota que a senhora passou para a gente. Mas vai ficar assim mesmo, pessoal. Na hora de fechar as notas de vocês, aí é que a gente vai colocar a nota que vocês de fato tiraram. Mas inicialmente fica assim mesmo. Mas aí é para considerar o que eu mandei para vocês por e-mail. Aí na hora de fechar, vamos colocar o que vocês, né, o que eu mandei por e-mail. Mas lá vai ficar isso que está no sistema mesmo. Tá bom, prof. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Tá, prof. Vamos lá. Então, essa aqui era a nossa atividade de parto e trabalho de parto, que foi lançada lá no sistema, que muitos de vocês já receberam até a resposta, né? Então, vou fazer uma correção de praxe aqui, para cumprir o protocolo, e também porque teve alguns alunos que teve um pouco de dificuldade na última questão, mas vamos lá. Que situação fetal é mais propícia para um parto vaginal espontâneo? Então, a gente tinha lá transversa, longitudinal, perpendicular e oblíqua. Qual que é a resposta, pessoal? Longitudinal, prof. Por quê? Porque a apresentação fetal mais fácil. No qual o bebê fica com a cabeça virada para a vagina e fica mais visível a fontanela brigmática. Isso aí, pessoal. A 2. Enquanto o enfermeiro explica a diferença entre o trabalho de parto verdadeiro
E o Fausto, em sua aula de parto, ele afirma que a principal diferença entre eles é o nível de desconforto é maior no trabalho de parto falso, ocorrem alterações cervicais no colo do útero e progressivas no trabalho de parto verdadeiro, há sensação de náuseas no trabalho de parto falso, há mais movimento fetal no trabalho de parto verdadeiro. Esse aqui, pessoal, teve gente que errou. Então, a resposta certa é que ocorrem alterações cervicais progressivas no trabalho de parto verdadeiro. O desconforto não é maior no trabalho de parto falso, tanto que as contrações de treinamento, as Braxton Hicks, né, elas têm uma pausa, uma cessação quando a mãe caminha, quando ela se alimenta. Então, o desconforto não é maior no trabalho de parto falso. Há uma sensação de náusea no parto verdadeiro e não no falso. E não há movimentos fetais excessivos no trabalho de parto verdadeiro, porque essa criança já está encaixada para nascer, né? Muitas vezes ela já está encaixada na pelve da mãe, então não há movimento fetal com grande percepção ali no parto verdadeiro. Então a resposta certa é essas alterações cervicais que acontecem mesmo, que a gente viu que tem o apagamento do colo do útero e a dilatação dele. Pessoal, o período mais curto, porém mais intenso do trabalho de parto é o parto latente, período latente, período ativo, período de transição ou período de expulsão da placenta? Qual que é a resposta aqui? E por quê? Bora, meu povo! É o período de transição. Aí o motivo Isso. é porque a contração ela já está em um intervalo bem menor do que se comparado às outras, né? E a dilatação ela já está no processo final. Então, desse momento pro nascimento é um pulo. Isso mesmo. Pessoal, é o período mais intenso para a mulher por conta dessas contrações que estão durando mais e acontecendo num período menor de tempo. Ou seja, é para a criança sair mesmo, né? Para a gente ter a expulsão da criança. Então, a gente fala que é o mais curto, porque quer expulsar a criança, mas é o mais intenso, mais doloroso, por conta dessas contrações que estão acontecendo aí de forma menos espaçadas e mais duradouras. A 4, pessoal, era para vocês marcarem as opções de intervenções que são subutilizadas na promoção do parto normal. Então, tinha mais de uma certa. Por isso que quando vocês clicaram e geraram a resposta, não foi a mensagem da correção para vocês, porque tinha que marcar as 3. Então, aqui, pessoal, as intervenções, né, de promoção do parto normal é a nutrição oral e líquidos no trabalho de parto, é a glote aberta e o contato da pele da mãe com a pele do recém-nascido após o parto para poder formar um vínculo entre eles. Por que a gente fala, pessoal, que são intervenções de promoção ao parto? Porque aqui, pessoal, a gente está estimulando ações fisiológicas, porque a gente não está colocando nenhuma ocitocina, não está fazendo amniotomia, não está fazendo epísio. Nós estamos auxiliando a natureza a cumprir o papel a qual foi feita. Então, quando a mãe se alimenta, né, de líquidos aí, claro que não vai ser um alimento pesado, mas ela pode comer algumas frutas, tomar líquidos, para ela não passar fome, aqui, claro, no parto normal, né? Para ela não passar fome durante esse período. E também, como é um período que ela vai ter um aumento na produção do ácido gástrico, deixa
o parto um pouco mais confortável. Essa questão da glote aberta, pessoal, eu acho que eu não comentei em aula. E eu coloquei justamente para fomentar isso. A glote aberta, pessoal, é quando ela sente aquela contração, e tem muitas mulheres que gritam, né? Então, ao fato de elevar a cabeça e abrir a boca para abrir a glote, faz com que a gente tenha uma manutenção aí dessa força para baixo e torna essa manobra mais natural. Então, em seletivos, em concursos, quando vocês virem essa questão da glote aberta, né, para fazer força para baixo ali no período expulsivo, é verdadeira, viu? Auxilia no parto normal. E o contato pele a pele, que a gente já sabe, né, que é o recomendado, estimula a formação do vínculo, né? Coloca essa criança já para amamentar inicialmente também para auxiliar na pojadura do leite. Então, eram essas 3. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse arquivo, colocar lá na pastinha de vocês. Alguém tem alguma dúvida, algum apontamento? O que pegou nessa questão aí, prof, foi a palavra subutilizadas. Eu entendi um entendimento assim para as duas partes, para a parte do parto, como por exemplo, a alimentação e a bebida são ofertadas à mulher, é bem pouco. Por isso mesmo, subutilizadas, né? Quase não utiliza. E aí deu a entender também, por outro lado, que a episiotomia, ela deveria ser bem pouco utilizada também. Entendi agora. Ambiguidade da interpretação. Sim. Mas no sentido de ser subutilizada, é que os profissionais não utilizam mesmo, mas que tem um embasamento, né? Então, deu essa ambiguidade, entendi. Mas é no sentido de que, de fato, são... né, que deveriam ser utilizadas, mas que não é, igual na subnotificação, né, que a gente tem, tal doença é subnotificada, ou seja, deveria ser notificada, não é. A gente sabia a resposta, só que assim, a gente não... Para que lado eu vou? Entendeu? Aí eu mesmo errei essa questão. Eu acho que quase ninguém, acho que teve umas 4 pessoas que acertou tudo. Essa última era mais difícil porque eram 3 respostas, né? Então tinha que marcar as 3. Se marcasse só uma, ficava meio incompleto. Mas valeu a atividade para a gente poder discutir um pouquinho mais. Mais algum questionamento, turma? Ai, prof, eu me buguei nessa parte do pós-parto, que eu fiquei me baseando pensando assim, até o parto, né? O contato da pele a pele é depois, é pós-parto. Eu fiquei aí. Tem isso também, né? Podia ter confundido essa questão do pós-parto. Mais algum apontamento? Jaqueline tinha levantado a mão, não sei se ela vai falar. Eu vi que ela levantou e logo baixou. É que eu queria fazer uma pergunta, professora. Pode fazer. A respeito da amamentação. Existem casos em que a mulher engravida com o bebezinho bem novo ainda, né? E aí ela continua amamentando, mesmo grávida. Isso pode? Pode. Ela pode, inclusive, depois que nascer o outro, amamentar os 2. Meu Deus. Pode, não é para parar a amamentação, não. Continua tocando o barco e quando vir o outro, põe para mamar também. Era só isso mesmo, obrigada. Prof, em caso de aborto, eu fico pensando o tempo que a mulher deve esperar para engravidar de novo. Mesmo que o bebê o feto, não sei, já esteja grande, né, lá dentro da barriga, dependendo do trimestre, ou nem tanto. Tem que esperar um período para a mulher engravidar de novo ou não? Tem sim, pessoal. Tem literatura que traz. Depende de como foi esse aborto, né? Mas até 1 ano, 2 anos, para esperar esse útero cicatrizar adequadamente, né?
Por isso que quando a colega falou assim, teve um parto, dentro de 3 meses teve outro. Aí eu já fico pensando como é que foi o parto. Se foi normal, o processo de recuperação do útero é mais rápido, a gente não tem uma incisão. Agora, quando é cesárea, o útero demora um tempo mais para se recuperar. Então, com 6 meses, o útero ainda está se recuperando. Imagina 3. Então, quando é normal, esse processo de recuperação do útero para receber uma nova gestação é mais curto. Agora, quando é cesárea, é mais longo, aí é 1 ano, 2 anos. Entendi, prof. É que uma prima minha que faz medicina estava fazendo um estudo numa OBS, de uma mulher de 35 anos, ela tinha perdido o bebê no último trimestre da gestação e nem 5 meses depois já estava grávida de novo. É um período muito rápido. Aí essa criança nasceu de quê? De cesárea? Aí eu não sei responder. Eu acho que sim, porque pode crianças nascerem de normal? Nesses casos, podem. Mas é mais comum a gente ver cesárea mesmo. Alguém mais, pessoal? A curetagem, ela não influencia depois nos partos futuros? Dependendo se for um tempo maior? Se o útero já se recuperou, não. Agora, já pensou? Fez o curetagem agora. Daqui 3 meses, a mulher tá grávida de novo. Coitado desse útero, dessa mulher, né? Mas é o que eles geralmente recomendam, prof, para as mulheres, tipo, você teve um aborto, não fica triste, daqui 3 meses você pode tentar de novo. Eu, Espera mais um pouco. A minha amiga, minha vizinha aqui também, ela teve o aborto e aí, tipo assim, ela queria muito, sabe, o bebê. Aí falaram, não, daqui 3 meses você pode começar a tentar de novo. Eu fiquei, caramba. E ela começou mesmo, e teve o bebê, tipo, pouquíssimos meses depois ela engravidou. Poder pode, né? Mas o ideal é esperar um pouco esse útero se cicatrizar, né, e se recuperar. Já tem gente fugindo da aula. Vocês têm mais alguma? Até se for gêmeos, prof, no caso dela, ela teve o aborto de gêmeos. Sim, a questão da quantidade não influencia aí, não. É mais como esse útero sofre, né, com esse impacto. Ai, prof, teve uma conhecida minha também, que ela teve um aborto, ela estava gestante, teve o aborto, e aí foram estudar o porquê que ela estava tendo aquele aborto, sendo que ela estava tendo